Olá, meu nome é Glauco Baiocchi, eu sou diretor do Departamento de Ginecologia Oncológica da Secamargo Cancer Center. Estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre o nosso novo protocolo de pesquisa aberto na Secamargo. O protocolo de pesquisa chama-se ALICE, que vem da sigla de Avaliação de Linfonodo Sentinela no Câncer de Endométrio. É um estudo ainda unicêntrico, que começou aqui na Secamargo, mas nós temos a perspectiva de abrir para outros centros. E o objetivo primário é a avaliação do linfonodo sentinela no câncer de endométrio. O câncer de endométrio, nós sabemos que o estadiamento dele ele é cirúrgico, isso vem desde a década de 80. No final da década de 80, o estadiamento de 88 já mostrou que passa a ser cirúrgico. Isso é baseado num estudo grande, com mais de 600 pacientes, onde se via que pacientes que você se achava que a doença era restrita ao útero, na verdade você tinha doença fora do útero. Nesse estudo, que é um estudo muito importante, chamado GeoG33, 11% dos casos tinham linfonodos comprometidos. A partir desse estudo, começou-se então a praticamente se fazer a cirurgia que é baseada na esterectomia, que é a retirada do útero, ovários e trompas, e associado à retirada dos linfonodos para quase todos os pacientes. Só que um grande número de pacientes no câncer de endométrio, e na verdade a maioria dos casos, a doença é restrita ao útero, e onde você não tem um papel da retirada desses linfonodos. Então, algum grupo que começou a fazer a retirada de linfonodos em todos os pacientes, provavelmente estava supertratando um grande número deles. Por outro lado, os colegas que começaram a não fazer linfadenectomia estadiavam mal esses pacientes. Então, existe então um grupo intermediário entre pacientes de alto risco e pacientes de baixo risco, que você realmente poderia se beneficiar da avaliação dos linfonodos. A gente sabe que os principais fatores de risco para você ter linfonodo comprometido, fatores de risco do útero, é o grau do tumor. Então, lesões de alto grau têm um risco de ter linfonodo comprometido. Se você tem uma infiltração profunda do miométrio, você tem uma chance maior de ter linfonodo comprometido. Se você tem infiltração do colo do útero, você também tem uma maior chance de ter linfonodo comprometido. Esses são dados, obviamente, que você pode ter do pré-operatório, como a biópsia do endométrio, e até por exames de imagem, e você pode também ter no transoperatório, após a retirada do ovários e trompas, numa congelação, principalmente para a avaliação da profundidade de invasão do miométrio. Porém, a acurácia dessa congelação não é tão reprodutível, né? Uma boa acurácia não é tão reprodutível na maioria dos centros. Então, existem grandes falhas. Tá? Com esse objetivo, talvez a melhor maneira hoje de se estadiar o câncer de endométrio seja a pesquisa do linfonodo sentinela. O princípio do linfonodo sentinela, o que é? Imagina que uma base linfonodal, no caso do útero, a gente vai ter os dois lados da pelve, em cada lado vai ter por volta de 10 linfonodos. Imagina que você tem um primeiro linfonodo, que é o linfonodo que receberia aquela metástase a partir do tumor primário do útero. Se esse linfonodo vier negativo, a chance de você ter um outro linfonodo positivo é muito baixa. Então, você não precisaria retirar todos os linfonodos dessa região. Tá? Esse é o princípio básico do linfonodo sentinela, que já é usado de rotina no melanoma, por exemplo, e no câncer de mama. A grande dificuldade que se teve do câncer de endométrio é onde injetar o marcador. Então, existem marcadores que você injeta e esse migra pelo linfático, e você vai procurar e retirar esse linfonodo. Então, a primeira questão é aonde injetar esse marcador. E hoje a gente sabe que é suficiente a injeção no colo do útero. A gente deve pensar no útero como um órgão único, onde a drenagem do endométrio, inclusive preferencial, é pelo paramétrio, né? E a partir do paramétrio para linfonodos pélvicos. Existia uma preocupação de você ter também uma disseminação para linfonodos atrás do intestino, né? No reto peritônio ou região paraótica, sem você ter linfonodos pélvicos comprometidos. Essa é uma preocupação. Mas a gente sabe que a chance de você ter isso varia muito na literatura, varia de 1 a 3% dos casos. Aqui na Secamargo, nossa publicação, a gente tem de 2,7% de chance de você ter um linfonodo paraórtico comprometido sem ter o pélvico. Essa é uma preocupação da injeção no colo. Outra preocupação
que se tinha é a taxa, na verdade, a acurácia, a taxa de detecção desse linfonodo. Então, isso depende também do marcador utilizado. Inicialmente se usava o tecnécio, mas o tecnécio, a grande questão é a logística, porque você precisa da medicina nuclear para a injeção do tecnécio. Passado o tempo se ficou o azul patente, que é muito fácil, barato, acessível. Só que o azul patente, a taxa de detecção realmente de pelo menos um linfonodo não é tão boa. Os melhores serviços chegam a 85% pelo menos do linfonodo. E bilateral vai variar de 50% a 60%. E nosso objetivo da avaliação do sentinela é achar um gânglio sentinela dos dois lados, lembrando que o útero é um órgão central. Agora, com a evolução das tecnologias, a gente tem a endocinina verde. E a grande diferença é que com a endocinina verde você precisa de um conjunto óptico específico porque você precisa de uma luz infravermelha para achá-lo. E a taxa de detecção do verde é melhor do que a do azul. Então, o que tem ficado agora é que o verde é melhor do que o azul para detectar o linfonodo sentinela. Se consegue até 90%, 95% de detecção de pelo menos o linfonodo e bilateral é acima de 70% nas publicações. Posteriormente, se começou a pensar, tá, ok, então qual que é a acurácia, qual é o valor preditivo negativo, qual a sensibilidade da pesquisa do sentinela no câncer de endométrio. E se viu que ela realmente é boa, a sensibilidade é boa, o valor preditivo negativo realmente é bom, ou seja, tem uma boa acurácia. A partir daí se perguntou se para pacientes com lesão de alto risco, não de baixo risco, onde o número de eventos linfonodos comprometidos vai ser baixo, mas pacientes de alto risco, será que a acurácia do sentinela seria muito boa? E as publicações recentes mostram que sim. Inclusive a gente tem esse estudo ALICE é baseado até numa publicação que nós temos recente em relação ao linfonodo sentinela. Além do mais, a avaliação do sentinela é feita de uma maneira mais aprofundada. Quando o patologista avalia um linfonodo, normalmente ele faz um corte só e esse corte é avaliado numa lâmina em hematoxina e eosina. O sentinela ele tem uma avaliação mais aprofundada, então não é feito um corte só, são feitos cortes a cada 2 milímetros e após a hematoxina e eosina, se você tem um sentinela negativo na hematoxina e eosina, é feito a imunistoquímica para avaliação de micrometástase. Isso mostra, pelos diversos estudos, que você tem um aumento na taxa de detecção de positividade do linfonodo com o protocolo linfonodo sentinela por causa da imunistoquímica, que varia de 7% até 9%. A nossa experiência da Secamargo é um incremento de 9% na taxa de detecção de linfonodo comprometido. Então, ao final, o que a gente tem? Né? A gente vai ter um método que você tem uma acurácia boa, um valor preditivo negativo bom, ou seja, se você tem um linfonodo sentinela negativo, a chance de você ter um linfonodo não sentinela positivo é muito baixo, então você vai ter um método bom para o estadiamento do câncer de endométrio atualmente. Lembrar que a linfadenectomia, a retirada de todos os linfonodos, você tem uma grande morbidade. Né? Você tem uma grande morbidade, pode ter durante a cirurgia, com lesão vascular, com lesão nervosa, você tem uma extensão maior da cirurgia, você tem uma chance maior de sangramento e ao longo do tempo você tem uma chance de desenvolver linfocele, esse acúmulo de líquido linfático na pelve e principalmente um linfedema, que foi extremamente negligenciado nos últimos 10, 20 anos no câncer de endométrio. Então as mulheres têm uma chance grande de desenvolver o linfedema crônico. Aí a pergunta que fica é, será que é mais importante você encontrar um único linfonodo comprometido, que seria o sentinela, ou é importante você retirar 20, 30, 40, 50, 70 linfonodos e todos negativos para esse paciente, tá? E levar a morbidade. Então, pensando nisso, nós abrimos esse ano o estudo, que é o motivo da nossa discussão aqui, que é o estudo ALICE. ALICE vem de avaliação de linfonodo sentinela no câncer de endométrio. É um estudo, por enquanto, aqui da instituição da Secamargo Cancer Center, onde a gente pega todos os pacientes com câncer de endométrio, a gente seleciona os pacientes com alto risco para ter câncer de endométrio, basicamente são os pacientes de alto grau, né, lesão alto grau, ou que tem infiltração miometrial mais da metade. Esses pacientes são avaliados no pré-operatório, com revisão de lâminas, avaliação da biópsia do tumor primário, são avaliados com ressonância também, então, no pré-operatório, e durante a cirurgia, a gente começa a cirurgia fazendo a pesquisa do linfonodo sentinela. Esse útero é enviado para o patologista na congelação. Na congelação, ele confirma se esse paciente tem ou não tem infiltração profunda. E nesse momento, esses pacientes estão sendo randomizados, sorteados para se continuar a linfadenectomia ou se parar somente no linfonodo sentinela.
Então, os dois grupos estão fazendo o linfonodo sentinela e a pergunta é, será que você acrescentar a linfadenectomia para o grupo de alto risco vai ter algum benefício para esse paciente? Então, é um estudo de não inferioridade, onde a gente espera que a adição da linfadenectomia não tenha benefício. O endpoint primário, o nosso objetivo primário do estudo é a sobrevida livre de doença em 3 anos os objetivos secundários são a sobrevida global em 5 anos e a parte de qualidade de vida. Os pacientes terão uma avaliação de questionário de qualidade de vida antes da cirurgia e depois do seu segmento e terão também avaliação de linfedema e complicações cirúrgicas dos pacientes. É um estudo já aberto e que nós estamos bem felizes em poder conduzir esse estudo. Tá? Isso é baseado na nossa experiência atual no câncer de endométrio. Mais para frente, provavelmente, nós vamos convidar outros centros para participar desse estudo. Então, o linfonodo sentinela é realmente um tema extremamente atual no câncer de endométrio e a ideia é, em algum momento, a gente ter uma mudança de paradigma no estadiamento dessas pacientes. Muito obrigado.